Olá, queridos alunos do IFET, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria Paiva, professora de Química do Instituto Piaget de Ensino. E na aula de hoje nós falaremos sobre fenômenos químicos e físicos. Vamos lá? O que são fenômenos? Fenômeno é qualquer modificação que ocorra com a matéria. Os fenômenos podem ser classificados em químicos ou físicos. Também podem ser chamados de transformações, transformação química ou transformação física. Fenômenos físicos são aqueles que não alteram a natureza da matéria, isto é, não alteram a composição da matéria. Vamos ver alguns exemplos? Nesses fenômenos físicos, a forma, o tamanho, a aparência, o estado físico da substância pode mudar, porém a constituição dela não sofre alterações. O primeiro exemplo, então, são as mudanças de estado físico que nós já estudamos. Então, nós sabemos que a fusão, vaporização, solidificação, condensação, etc., são mudanças de estado físico que não alteram a constituição da matéria. Quando eu digo a água evaporando, ou quando eu digo o gelo derretendo, eu estou apenas constatando a mudança de estado físico, que não significa que a substância deixou de ser ela mesma. Então, quando eu digo o gelo está derretendo, eu não estou criando uma nova substância. É apenas água que mudou seu estado de sólido para líquido. O segundo exemplo que eu trouxe aqui é a dilatação de uma barra de ferro. Vocês já notaram, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar, os trilhos de uma estrada de ferro? Sempre que é construído uma estrada de ferro, entre dois pedaços consecutivos de trilho, existe um espaço. Por quê? O ferro ali dos trilhos, ele se dilata. Quando ele se dilata, ele altera seu tamanho, quando ele recebe energia. Não ocorre a formação de uma nova substância quando há dilatação do ferro. Apenas ele recebeu energia, dilatou, depois ele vai voltar para o seu estado normal, mas não criou uma nova substância. O terceiro exemplo aqui é quando você liga o rádio. Você vê a eletricidade passando ali, mas não formou novas substâncias, não alterou a composição da matéria. Portanto, é um fenômeno físico. Caso quando você acende uma lâmpada, o acendimento de uma lâmpada também é apenas um fenômeno físico que não altera a natureza da matéria. Os fenômenos químicos. Os fenômenos químicos já alteram a natureza da matéria, ou seja, até alteram a composição. Eu vou colocar aqui um lembrete muito importante. Ocorre formação de novas substâncias. Sempre que você for analisar um fenômeno químico, pense nisso. Está acontecendo a formação de uma nova substância? É um fenômeno químico. Primeiro exemplo, a ferrugem. A ferrugem ela é um material diferente do material de origem, porque ele é o resultado, a ferrugem é o resultado da interação do ferro com o oxigênio do ar, formando o óxido de ferro. Quando nós queimamos uma madeira, a queima da madeira, a combustão de qualquer material, ela é um fenômeno químico, porque dá origem a novas substâncias. Então, o carbono, ele dá origem ao carvão, junto com o oxigênio, forma o gás oxigênio, vão formar novas substâncias ali. A digestão dos alimentos, que eu representei o sistema digestório, quando nós digerimos um alimento, nós transformamos o carboidrato, por exemplo, em energia para o nosso corpo. Então, a digestão de alimentos é um fenômeno químico. A queima de uma vela. Então, aqui é a vela sendo acendida novamente com a sua própria fumaça, É um fenômeno muito interessante. Quando nós queimamos uma vela, nós estamos também formando novas substâncias. Nós estamos fazendo vários fenômenos aqui. A chama, a queima do pavio, a queima da parafina, a queima de uma vela é um fenômeno químico. A explosão da dinamite. Então, toda vez que nós temos, como eu já falei, combustões, ocorre a formação de uma nova substância e é, portanto, um fenômeno químico. Quando nós tiramos uma fotografia e vamos revelar essa fotografia, é um fenômeno químico que está acontecendo ali no filme. Quando nós
deixamos uma fruta apodrecer. O apodrecimento de frutas, de alimentos, de qualquer espécie, é um fenômeno químico. Por quê? Mudança de cheiro, mudança de sabor, mudança de tudo, né? Nós vamos ver algumas evidências a seguir, mas você vê que altera completamente. Então, a formação de novas substâncias é um fenômeno químico. O cozimento de um alimento, que está representando o milho da pipoca estourando, né? Então, o milho, ele se transforma numa pipoca, ele é, portanto, um fenômeno químico. A substância inicial é diferente da substância final, lembre sempre disso. Eu quero que vocês não se limitem apenas dizendo um fenômeno é revertível ou irrevertível, o fenômeno é irreversível ou reversível. Não se limite apenas a isso, porque muitos livros trazem definição. Fenômeno químico é irreversível, fenômeno físico é reversível. Nem sempre. Vamos analisar? Antes de analisar a revertibilidade das reações químicas, né, dos fenômenos físicos, vamos ver as evidências dos fenômenos químicos, certo? Uma maneira muito simples de nós reconhecermos a ocorrência de um fenômeno químico é a observação visual de alterações que ocorrem no sistema. Então, essas evidências que nós estamos observando indicam, mas não confirmam que houve uma transformação química, ok? Então, são indícios, são evidências para a gente procurar, né, mais a fundo e pesquisar se realmente aconteceu a formação de uma nova substância. Por exemplo, a mudança de cor. Quando nós derramamos água sanitária num tecido colorido, a água sanitária vai manchar esse tecido. Essa mudança de cor é evidência de uma transformação química, né? Outra mudança de cor, quando acontece queima de papel, ou a queima de uma madeira, a queima dos fogos de artifício que vão liberar aquelas luzes tão coloridas, né? A queima dos fogos de artifício é uma evidência da mudança de cor, é a evidência de um fenômeno, de uma transformação química. A liberação de um gás, a efervescência, quando nós colocamos, por exemplo, um comprimido antiácido na água, ou quando nós misturamos bicarbonato de sódio com vinagre, nós vamos observar a efervescência, a liberação de um gás. Nesse caso aqui é o gás carbônico. Então, também é uma evidência de transformação química. A formação de um sólido. Quando nós temos, por exemplo, a água de cal, uma água com um pouco de cal, uma água filtrada com o cal de construção, a cal de construção, e nós sopramos nela com um canudo, nós faremos a interação da água de cal com o nosso gás carbônico. Então, no início, a substância é uma solução branca e após esse ar que nós injetamos ali, que é o gás carbônico, vai formar uma substância incolor com um precipitado. O precipitado é essa partezinha aqui do fundo da garrafa, né, do fundo do recipiente que nós estivermos utilizando. Então, a formação de precipitado é um indício de transformação de fenômeno químico. O aparecimento de chama ou a luminosidade, por exemplo, uma vela que está queimando, o álcool queimando, fazendo o adendo aqui, muito cuidado nessa época de coronavírus com o álcool 70, porque o álcool ele pega fogo, mas a chama dele não é visível. Então é muito importante que vocês se atentem a isso para não lidar com álcool 70 ou com qualquer tipo de álcool próximo ao fogo, porque ele é uma substância muito inflamável e perigosa, certo? Continuando, os próprios vagalumes, quando emitem luz, né, é um tipo de bioluminescência, é um tipo de fenômeno químico acontecendo no corpinho lá dos animais. Então, aqui eu quero deixar para vocês, novamente, a afirmação de que estas evidências são apenas evidências visuais. Elas indicam que houve um fenômeno químico, mas não necessariamente confirmam que houve uma transformação. Então, é importante notar que algumas transformações químicas acontecem sem evidências visuais. E é necessário
que nós tenhamos a confirmação da formação ou não de novas substâncias a partir da análise de outras propriedades físicas e químicas da substância. Densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, solubilidade, como nós já estudamos anteriormente, propriedades específicas, propriedades físicas e químicas específicas de cada matéria é que vão determinar se houve ou não a formação de uma nova substância. Agora sim, falando sobre fenômenos revertíveis e irrevertíveis. Quando nós consideramos, então, as reações, os fenômenos químicos e físicos, nós também temos que considerar a possibilidade de reverter. Esse fator é importante porque parte das transformações químicas é mesmo irrevertível, ou seja, uma vez que o reagente se transforma em produto, dificilmente vai ser possível recuperá-lo. Então, o que é uma reação revertível? Nesse tipo de transformação, os reagentes são facilmente recuperáveis sem a adição de novos materiais. Então, sem a adição de novos materiais. Irrevertível é uma transformação em que não se consegue recuperar os reagentes, a não ser pela adição de outros materiais e por meio de outros procedimentos. Aqui eu quero fazer uma observação, que eu coloquei fenômenos físicos e químicos, revertíveis e irrevertíveis, reversível ou irrevertíveis. Porque existe uma diferença entre os termos revertível e reversível. Nas transformações químicas reversíveis, a formação do produto e a regeneração do reagente ocorrem ao mesmo tempo e seguem os mesmos caminhos. Isso não ocorre necessariamente nas transformações revertíveis, ou seja, o caminho de reação da regeneração dos reagentes não precisa ser o mesmo da formação do produto e nem a reação precisa se processar nos dois sentidos ao mesmo tempo. Vamos analisar esses fenômenos que eu listei aqui e vamos ver. Primeiro aqui, o papel amassado. Ele vai ser um fenômeno físico ou um fenômeno químico? Vai ser revertível ou irrevertível? Vamos ver? O papel amassado é um fenômeno físico, porque quando nós simplesmente amassamos um papel, não há qualquer alteração nas suas características microscópicas pelo fato de ele ser amassado. Ele ainda é um papel. Está amassado, mas é um papel. O papel pode até não voltar exatamente como ele era antes, mas a gente pode considerar que apenas amassar e desamassar o papel é um processo revertível. E o papel rasgado? O papel rasgado a gente pode considerar irrevertível, usando o mesmo raciocínio, né, do nosso papel amassado. O detalhe é que o processo é irrevertível, porque se nós rasgarmos o papel, mesmo que a gente cole, a gente vai ter que usar outros materiais, né, que a cola já é um outro material. Então, a gente considera então irrevertível nesse sentido. Não importa o que a gente faça, as bordas rasgadas não vão se juntar de novo para gerar o papel inteiro. Então, teremos os pedaços de papéis separados e, a não ser que a gente acrescente um outro material que é a cola, a reação fica um fenômeno físico irrevertível. O quebrar de um palito de fósforo. Quando nós quebramos um palito, a madeira quebrada ela é um processo irreversível. O fósforo mesmo pode ser riscado depois, mas a madeira, ela pode ser, a quebra dela é irrevertível, só poderia ser colada novamente se nós utilizássemos outro material, que seria cola. A água congelada. Ela é um fenômeno revertível, fenômeno físico revertível. Por quê? Como nós já falamos, é apenas a mudança de estado físico. Então, trata-se da mudança apenas da organização das partículas de água. Então, a água, né, que estava líquida ficou congelada. Então, ela se solidificou, ela se reorganizou de uma forma
com partículas mais próximas, mais organizadas. Se nós fundirmos, ou seja, se nós voltarmos a água para o estado líquido, esse processo pode ser repetido infinitamente, né? Posso congelar e descongelar a água quantas vezes eu quiser. E a água líquida, ela possui algumas características que são diferentes do gelo, mas as características essenciais, como composição química dela, permanecem inalteradas. A água não deixou de ser água só porque ela passou do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido, correto? Então, é um fenômeno físico revertível. E o papel queimado, que pode ser, é um fenômeno químico e, nesse caso, é irrevertível. Por quê? Quando nós queimamos o papel, seja ele inteiro, amassado, rasgado, ele vai pegar fogo da mesma maneira e vai dar como resultado o mesmo produto, que é uma porção de material negro, que é a cinza, né, que vai se desmanchar e vai se transformar num pó muito fino. Então, esse material pode ser chamado de fuligem ou cinzas, tem características totalmente diferentes do papel inicial. De maneira alguma se tornará papel de novo, sendo um processo, então, irreversível, irrevertível nesse caso. E a ferrugem? A ferrugem, eu coloquei aqui um asterisco e uma observação. Por quê? Estou me referindo à ferrugem de uma esponja de aço. Se nós colocarmos uma esponja de aço dentro da água, né, a ferrugem vai ser formada. A ferrugem, ela é um composto químico, que é o Fe2O3, o óxido de ferro 3, óxido férrico, né, que tem características totalmente diferentes daquele ferro que originou e da água, na interação do ferro com a água. O óxido de ferro 3, ou óxido férrico, ele é usado no processo chamado siderurgia para obter ferro metálico para a produção da esponja de aço. Então, assim, esse processo é considerado reversível, porque é possível fazer com que o óxido de ferro 3 se torne ferro metálico novamente. Essa, inclusive, é uma das bases da reciclagem de metais, porque o alumínio também se comporta dessa maneira, de maneira parecida. Riscar um palito de fósforo é um processo irrevertível, porque quando nós riscamos o palito, né, na verdade, curiosidade, o fósforo não está na cabeça do palito, mas está na lateral da caixa, ocorre uma reação química que vai gerar o fogo. Nesse processo, a arrumação microscópica das partículas ela é alterada e são gerados novos materiais, novas substâncias. Então, é um processo completamente revertível, reversível, porque nenhum fósforo queimado vai voltar a ser um fósforo novo, né, novamente. O cozimento de um ovo é um processo irrevertível. Por quê? Formou uma nova substância. Um ovo cozido, um ovo cru, não tem o mesmo cheiro, não tem o mesmo gosto, não tem a mesma aparência, a mesma textura. Então, formou novas substâncias ali. Como nós podemos observar aqui nesta aula, a reversibilidade não é uma propriedade, uma característica segura para nós determinarmos se um fenômeno é físico ou químico. Então, apenas a reversibilidade não pode ser usada para determinar se uma substância aconteceu, se um fenômeno, uma transformação é física ou química. Muitos fenômenos físicos são reversíveis ou revertíveis, mas também há os irrevertíveis, também há os irreversíveis. Assim como os fenômenos químicos em geral são irreversíveis, mas também há situações em que são reversíveis. A maneira mais segura, então, de nós entendermos a diferença entre fenômenos químicos e físicos é com base nas características das substâncias envolvidas. Se houve uma variação da composição das substâncias envolvidas antes e depois da transformação. Se aconteceu a formação de uma nova substância, é um fenômeno químico, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir.
Inscreva-se no meu canal, deixe o seu like e fique com Deus. Tchau!